Todos são iguais perante a lei. É o que determina a nossa Constituição Federal. Mas, na prática, a luta da mulher pela igualdade é diária. Sobrecarregada muitas vezes com a criação e o sustento dos filhos, ela tem de provar a todo momento que é capaz de exercer qualquer função, mesmo recebendo menos que o homem. A cada dia, ela tem de fazer valer seus direitos, disputar lugar na fila, no banco de ônibus, reagir ao assédio e ainda ser linda e maravilhosa o tempo todo. A mulher de hoje luta pelos direitos da mulher de amanhã e, por que não, pelo direito da sociedade ser mais humana. A luta pela igualdade é de todos nós. Elas representam mais de 51% da população brasileira. São mães, esposas, trabalhadoras e muitas também fazem o papel de pai. Enfrentam jornada dupla até tripla para sustentar a casa. Gilda é um exemplo típico da mulher brasileira. Criou sozinha o filho João Vitor. Hoje ela tem um escritório de contabilidade, vende roupas na feira e cuida da casa. É a chefe da família, mas ao longo da história dela, teve que enfrentar preconceitos por ser mulher. Às vezes nós mulheres somos discriminadas, né? Em vários trabalhos que nós vamos fazer, exercer. Nem sempre, mas é. A senhora já sofreu discriminação, preconceito por ser mulher? Já sofri por questão de trabalho, falar que o trabalho não era para mim, o trabalho era trabalho de homem. Mas eu venci. Eu mostrei que eu dava conta igual um homem, dá conta de fazer qualquer coisa. Para chegar até aqui, as mulheres tiveram que lutar muito contra uma sociedade patriarcal e machista. Até o início do século passado, elas não podiam trabalhar ou estudar sem autorização do pai ou marido. Também não podiam votar. Somente os homens tinham voz e vez. Mas aos poucos, elas conquistaram espaço. A Constituição Federal de 1988 foi decisiva nesse processo. Na época, um grupo de mulheres apresentou aos constituintes uma carta com as reivindicações do movimento feminista e das mulheres. Resultado, pela primeira vez na República Brasileira, foi reconhecida na lei a igualdade de gêneros. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Isso significou um grande avanço. A Constituição ela igualou os direitos da mulher aos direitos do homem, trouxe a igualdade e não discriminação, a proteção da mulher em qualquer lugar, qualquer espaço, seja no trabalho, na família, inclusive com relação aos filhos, né? Trouxe a questão do poder familiar e não mais o pátrio poder. A mulher também, e hoje isso é claro, a maioria das chefes de família são mulheres, mas promoveu a igualdade, mas ainda é preciso vencer essas desigualdades. 3 décadas se passaram e, apesar de a lei expressar com tanta clareza essa igualdade, a prática ainda é outra. Segundo o IBGE, mesmo tendo mais estudo do que os homens, as mulheres recebem uma média de 25% menos que eles. Apenas 38% dos cargos de chefia no Brasil são ocupados pelo sexo feminino. Além disso, elas trabalham mais porque, na maioria das vezes, o serviço doméstico cai nas costas delas. Mas a Gilda fez diferente. Desde ele pequenininho, ele sempre respeitou muito, eu sempre falava para ele que a primeira coisa tinha que respeitar as mulheres, não maltratar. Se alguém, se fosse mais velho ou mais novo, falasse alguma coisa para ele, que ele não respondesse, que ele tivesse educação para falar com as pessoas. E serviço de casa, sempre falei para ele que é serviço iguais, tanto homem quanto mulher faz tudo. E o João Vitor aprendeu direitinho que cuidar de casa também é obrigação do homem. A gente foi sempre nós dois, né? Então a gente acabava dividindo, para não ter que fazer muita coisa. Muito bem, João Vitor. Pena que nem todos pensam como você. As mulheres ainda têm muitos desafios pela frente. E um deles é conciliar maternidade e trabalho. De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, muitas saem do emprego depois da licença maternidade porque são demitidas ou não têm com quem deixar os filhos para trabalhar. Por isso é preciso as empresas se capacitarem com um olhar mais ampliado para o acolhimento da mulher, para a ampliação dos espaços de amamentação dentro das empresas, para que a mulher sinta acolhida e a mulher supere essas barreiras e consiga ter a sua produtividade como ela sempre teve. Para a advogada, a solução para esse cenário está nas mãos do poder público. Então, a atitude tem que vir por parte tanto do poder público quanto principalmente de quem dirige as empresas para esse olhar, para essa capacitação dessa mulher. No fim das contas, elas não querem ser melhores que os homens, querem apenas direitos iguais.
Tomara que não tenhamos que esperar mais 30 anos para que a Constituição seja cumprida ao pé da letra. Nada de machismo. Nada de machismo. Direitos iguais. Direitos iguais.